Capítulo 11. Se ficar, o bicho come. Conforme os dias passam, vou aprendendo a conviver melhor ali dentro. Já se manter longe de confusões é outra coisa. Em uma tarde tranquila na cela, estou dormindo na minha jega quando o Jason inventa de fazer um bolo. Para isso precisa ligar o pato. Um fio que é feito de alumínio das marmitas, as tampas de Marmitex, né? Ou da própria Marmitex mesmo. E a gente liga ele nos terminais da lâmpada da cela. E sem titubear, ele escala na minha jega, que é no terceiro andar, e eu dormindo, sem saber de nada, sou acordado pelo Jason espremendo meu pé para subir na jega. Dou uma resmungada. Opa! Então ele, mais que depressa, começa a dizer e a xingar que eu sou um merda, que fico lendo a Bíblia, mas só falo em maconha, que quer algo que ninguém nunca vai aceitar, deixar os filhos plantar maconha, e que eu sou um merda, um safado de merda. Foda, cara. O cara deu um acesso nele, entendeu? Porque eu resmunguei dele ter me acordado para ligar aquela porra daquele fio elétrico lá, sabe? Será que eu jogo... Será que eu me jogo em cima desse cara e quebro ele todinho de porrada? Jogo ele daqui de cima, lá embaixo? Fica ali pensando em silêncio. Só que o Jason mede uns 2 metros, pesa uns 110 quilos. Seu braço é da grossura das minhas pernas. Não tenho como responder à altura. E acho mais prudente deixar ele falando sozinho mesmo, né? Deixa ele resmungar. Tirando os poucos puxa-sacos que apoiam a falação do Jason por medo, ou querendo tirar alguma vantagem, todos na cela fazem de conta que nada aconteceu. Estou agindo de forma correta, acredito. Tenho confiança no meu discernimento, vejo que a convivência nas celas é complicada, principalmente porque um preso não quer ser menos que o outro, e ali as pessoas são capazes de admirar apenas o que de ruim uma pessoa fez e faz. É uma lógica invertida ali dentro, sabe? Um fato difícil de encarar que aconteceu na nossa ala foi quando um preso se colocou como o caguete, né, dos agentes. Não para obter classificação em regalias, mas por medo de morrer. Na cela 17, bem atrás da nossa, tem um preso chamado 5 da Sul. Ele é um cara extrovertido e comunicativo, traficante de drogas e ladrão, que foi preso em casa com 100 gramas de maconha e algumas filmagens de venda. Ele tem um caráter duvidoso e age como se fosse um dono de cela, né? Quando ele fala filmagem de venda, é assim, a polícia ficou filmando ele vender, né? Ele tem um caráter duvidoso e age como se fosse o dono da cela, quase xerifando, sabe? Certa vez, o 5 da Sul perdeu alguns pertences na revista de entrada para o Sol. Muitos outros presos perderam também. Passados 2 dias, os classificados da cela 9 ofereceram alguns itens para vender na ala. Eram lençóis, tênis, camisetas e bermudas. Veja bem, quando os polícias fazem um bate-fundo ali, que eles dão pressão nos presos, eles mandam os presos soltar. Ou então tem confusão e o DPOI entra, manda os presos tirar as roupas tudo. Né? Fica peladão lá, tira chinelo, tira bermuda, cueca, tira tudo e vai pelado para a cela, sem nada. Entendeu? Perde tudo ali no pátio por causa da confusão. E aí os polícias chamam os presos para jogar tudo fora, né? Pegar aquelas coisas do chão lá, pôr num saco e jogar fora. Os correria, o que eles fazem? Separam algumas coisas para poder fazer uma grana, né? Ali dentro. Da própria... uma grana dos próprios que foram perdidos, né? Eles não devolvem, eles querem negociar. E aí, um desses lençóis era do 5 da Sul, que ao se dar conta, já saiu gritando que eles eram ladrões e estavam roubando os presos. Isso não era bem verdade, se considerarmos que os classificados vendem apenas o que lhes é dado pelos agentes penitenciários, como eu disse. Alguns presos
manifestaram apoio aos 5 da Sul. Mas o Josias, que estava até então deitado e era amigo de um dos classificados, tomou as dores para si. Então ele subiu no 21 e começou a ameaçar os 5 da Sul. Começou uma briga verbal intensa que culminou no Josias Ubuiú dizendo que iria furar os 5 da Sul lá no pátio. Com medo do Josias, o preso, ameaçado, começou a bater na lata, chamando os agentes. Daí, quem amedrontou foi o Josias. Que, olha só, quando o cara falou que ia matar, que o Josias falou que ia pegar o 5 da Sul lá com os amigos dele, que ele tá cheio de amigos lá no pátio, né, ladrão? O Josias bateu na lata e chamou os polícia. Falou que queria ir pro castigo, mas queria fazer uma denúncia. Aí, olha só. Começou a briga verbal. Com medo do Josias, o preso ameaçado começou a bater na lata, chamando os agentes. Daí quem se amedrontou foi o Josias, que do lado de cá viu os homens chegarem e conversarem com os 5 da Sul fora da cela. Isso é sinistro, nenhum preso fica de papinho com a gente, isso aí não pode. Com os 5 da Sul voltando para a cela, o Josias sentou triste na jega, cara. Não, essa murchada dele foi dura. E começou a murmurar que seria levado para o seguro. Começou a murmurar que ia ser levado para o seguro. Olha só a história, velho. O seguro é onde os presos insubordinados são levados de castigo. É uma cela sem janela, sem colchão, sem cama, né? Com apenas uma torneira para as necessidades de mais de 30 homens lá. Lá, os presos só recebem a marmita e mais nada. Como o vaso vive entupido e não tem quem desentupa, eles cagam na marmita e depois jogam para fora da cela. Dizem que lá também é comum acontecerem estrupos entre os detentos. É o inferno na terra, né? Então você já imagina o buio, o mitidão, a brabão, querendo extrair minha alma lá por causa da jega, agora se cagando, pensando, né? Eu não devia ter falado demais. Não deu 30 minutos. Os agentes vieram até nossa cela e chamaram pelo nome do Josias, mandando ele pegar as coisas dele e sair. Compadecido, eu fiquei com dó do cara. Ofereci até um dinheiro para ele que ele pudesse comprar algo na cela nova, dei para ele. Ele me olhou como se fosse uma caça pedindo misericórdia ao seu caçador. Peguei um pouco do dinheiro e dei a ele. O Luiz também deu algum trocado para ele. Apesar do Josias ser estúpido e muito antissocial, era um ser humano como todos nós. Ajudar é importante, não importa a quem. O cara saiu chorando praticamente da cela, né, cara? O convívio com o Josias na cela 12, da ala A do bloco 1, terminou com ele indo embora levando suas coisas debaixo do braço. O Guelete herdou a jega que era dele e eu não devia mais nada da minha jega. Agora totalmente minha, por metade do preço que foi cobrado com tanta velocidade, né? Ferocidade pelo cara. Ficava me cobrando, eu paguei só metade, porque quando eu saísse eu falei, eu sou rasgatanga. Eu sou rasgatanga, eu vou sair logo, então só quero metade da jega. Acabou que o cara saiu e eu fiquei dono da jega inteira. Mas isso não acaba bem não, tá? Isso não acaba bem não. Então, o Josias foi a saída do Josias foi comemorada por todos, diziam que ele pagou o preço por ser agressivo e prepotente demais, ao querer dominar e oprimir os outros. Acabou se dando mal com seus próprios passos. Havia uma expectativa no ar de que, com o convívio na cela, passaria a ser mais agradável, com menos ofensas e brigas gratuitas, né? Porque, querendo ou não, né, cara? O cara, ele era opressor demais dentro da cela. Ele batia nas pessoas lá, batia no passarinho, coitado, sabe? Agredia também o baiano. Não tinha respeito de jeito nenhum. A gente ia ler a Bíblia lá. Ele ficava de carão, brabo. Quando eu falava os trem espírito lá, ele ficava puto. Então, cara, ele era totalmente antissocial, né, cara? Um completo perdido, alma cebosa. Todo mundo ficou feliz dele vazar. Mas agora, quem tem o domínio da cela é quem? Quem? O Jason.
E o Jason tem muito mais força física e influência sobre os outros presos do que o próprio Josias. Ele chegou faz tempo no CDP, é um cadeieiro que diz estar em outro caminho porque Jesus lhe mostrou. Tanto que lê a Bíblia e se mostra temeroso às leis de Deus. Talvez queira ser assim de verdade, porém na prática ele age de forma incoerente com o que prega. Ao invés de amar o próximo, Jason age como um xerife, determinando normas e posturas para todos dentro da cela. Certa data eu limpava a cela quando o Jason veio reclamar que eu não estava limpando de forma correta. Até então, era ele que fazia a faxina por mim. Serviço pelo qual eu pagava R$4. Mas como o cara me xingou um monte de vez, né? O cara me chamando de seu merda, né? Naquele dia em que subiu na minha jega, deixei de dar a ele. Quando ele subiu lá, que ele ficou me xingando, eu falei, agora não vou dar mais serviço para esse cara. Jason me interrompeu, dizendo que era para eu parar de limpar e deixar que ele ia fazer. E que não me cobraria para isso. Fui obrigado a subir para a jega, sem poder terminar o meu trabalho, que naquele momento era meu passatempo. Ué, o dia que chega no meu dia de limpar a praia, de lavar, né, enxugar a praia para a gente poder ficar no conforto ali, fresquinho, o cara simplesmente não me deixa, né, cara, porque eu não quis pagar mais ele. Teve outro momento em que eu conversava com o Lula, um traficante preso na cela 17, que dava de fundo com a minha, na cela 12. Participavam desse papo também o 5 da Sul e o Piauí. O Piauí. Bom, falávamos sobre trabalhos legais, como o de contabilista, que era uma profissão original do Lula, né? Comecei então a falar sobre o meu trabalho de professor de sistemas de segurança no Senai, onde eu ensinava os alunos a instalar câmera e alarme. Aprofundando a conversa, comecei a falar dos anos em que trabalhei cuidando de vigilância eletrônica em shopping. Contei sobre um cliente que entrou no estacionamento com o carro batido e foi reclamar na administração que o acidente aconteceu nas dependências do shopping. Nesse dia fui chamado para recuperar as imagens e ficou comprovado que a batida era de antes. Contei sobre o caso em que um subgerente da loja do shopping dormiu, o cara safado, dormiu, né, dentro da loja de sábado para domingo, né, e domingo para segunda, né, e roubou o malote do final de semana, com as roupas, pôs um boné, um tênis, e saiu escondido, sabe, de dentro do trocador de roupa lá. Quando chegou no dia seguinte, o dono da loja deu a falta, viu o arrombo que aconteceu, todo o negócio, o malote desaparecido, denunciou o roubo na administração. O shopping tem que dar conta disso. E lá fui eu novamente recuperar as imagens no sistema para desvendar o golpe. Também contei aos outros presos sobre uma família enorme, uns 15 pessoas, que se revezavam roubando os rolos de papel higiênico dos banheiros do shopping. Isso aconteceu por mais de um mês e só parou depois que eu instalei as câmeras nos corredores do banheiro e a gente podia analisar como a pessoa entrava e como a pessoa saía. Enquanto eu contava sobre isso, 2 rapazes que foram presos pelo meu sistema de segurança roubando aliança. O Jason gritou lá de baixo: "Cala a boca, velho otário! Seu merda! Fica aí contando vantagem que prendia malandro e vai ser cobrado lá no pátio. Até parece que não sabe que tá aqui. Só tem ladrão." Desgraça. Ao ouvir isso, me calei e me toquei, né, cara? Falei, nossa senhora. Olhei em volta, os presos me encarando como se fosse cascara de crocodilo, sabe? Me senti um salmão, né, na boca do urso. Pela primeira vez, a censura do Jason fazia sentido. Eu estava confessando participar de algo que afetava todos eles. Na hora retruquei ao Jason dizendo ser alguém comum, que por acaso estava preso. Era um empresário que trabalhava na legalidade e não no crime. Mas ele não quis saber, falou que eu merecia era uma surra. Olhei de novo ao redor e o pessoal da outra cela com quem eu antes estava conversando agora estava quieto me analisando. Parei então de contar casos passados e justifiquei a eles que só fazia o meu trabalho.
Eles foram compreensivos, disseram que entendiam que eu tinha uma vida normal, mas que se estava ali era porque era bandido, sim. Naquela situação delicada, me vi obrigado a concordar. Mesmo trabalhando como técnico de segurança, de combate a golpes e furtos, mesmo sendo um cultivador de planta para lutar contra o tráfico, sim, ali eu era um bandido também. Pelo menos até que meu julgamento chegasse para dizer o contrário, era o que eu esperava, né? Tem horas em que a cela fica insuportável. Normalmente os presos usam o banheiro no começo da manhã e no fim da tarde, após o jantar. Muitos deixam virar à noite para usar o boi. Assim que amanhece, é aí que a coisa fede de verdade. São peidos que chegam a acordar quem está dormindo com um fedor maior do que a própria bosta, cara. Meu Jesus, como é duro, cara. Se o preso não cagar todo dia, fudeu, porque o que acontece é assim, se o cara come e não caga, ele vai cagar no outro dia, a bosta que está na barriga dele, cara, apodrece. E aí ele não caga de novo. Aí aquela que apodrece já apodreceu 3 vezes mais. A que estava lá normal apodreceu e a do dia catingando, né, cara? Aí o cara vai e caga. Puta que pariu, então dá um peido. Bicho de Deus. Ai, meu Deus. Bom, é comum ver ratos enormes passeando pelos corredores. Teve um que mordeu o cotovelo do preso. Foi algo alucinante. Aconteceu enquanto estava todo mundo dormindo. O preso acordou gritando e pulando. Ninguém viu o rato, mas estava lá a mordida do rato bem aqui no cotovelo sujo do cara, velho. O cotovelo dele no canto de fora assim da jega, ó. Da jega não, da cela, da porta. Ficou debaixo do ferro, assim, ó. Ficou o cantinho aqui, parecendo um queijo, de certo, né? Ah, meu Deus do céu. Pra mim, o pior são as baratas cascudas, sabe? As malditas baratas, cara. Elas me deixam paralisado. Não sei o que fazer, nem como reagir. Pelos corredores também alimentamos os pardais. Damos até nomes a eles. Que estão sempre ali à espera de um pedaço de pão, um grão de arroz. São só os pardais, mas os agentes não permitem que a gente dê de comer a eles, porque o que sobra, os passos viram comida para as baratas e ratos. Devido à falta de maconhas, todos têm sonhos constantes. Todo dia eu sonho. São diferentes. Pesado, sonho que estou passando sofrimentos em lugares imaginários, sem poder agir. Neles estou sempre como observador, as pessoas conhecidas que aparecem não me reconhecem. Muitos são os momentos em que acordo assustado e me sinto feliz de estar na cela, né, num pesadelo parece que eu estou tendo. Porém, vez ou outra, tenho sonhos bons que me deixam deprimido quando eu desperto, né? Vejo que estou preso naquele pesadelo. Em muitos sonhos, me vejo fazendo sexo. Estou sentindo farta pra caralho. Do cheiro da carne mijada. Do cheiro de uma mulher, de poder tocar a pele de uma mulher, de sentir a boca, né? Oh, meu Deus do céu. Ali só podemos falar sobre mulheres, nunca ver. As únicas que vemos são as agentes penitenciárias. Posso dizer que são belas mulheres, fortes e saudáveis, com sua agressividade que dá margem a muitas fantasias. Em meio a tanta testosterona sem válvula de escape, né, meu amigo? A gente fica sonhando em pegar a gente também. Invariavelmente, depois dessas noites de sonhos eróticos, eu acordo agoniado demais. Ai, meu Deus do céu, esses textos são fodas. Eu vou pôr o robozinho pra ler. Lógico, todo mundo amanhece com de pau duro de manhã, né, cara? Só tomando um banho gelado pra acalmar, né, cara? Você toma um banho daqueles que a água chega a cortar o couro das costas, né? É algo torturante deixar um ser humano adulto sem sexo. Puta que pariu. Pior do que sem droga. Mesmo quem consegue o benefício da visita íntima só tem direito a sexo de 15 em 15 dias. A falta de privacidade ali dificulta também a masturbação. Como fazer isso em uma cela com mais de 30 pessoas dormindo sentados de ombro a ombro colado com um desconhecido? Você imagina, tá lá descascando lá, como? Não respira não, não respira não. Vai, todo mundo vai falar, ei, desgraça, dá problema, cara. O resultado é que na prisão vivemos sonhando com a amada guerreira que está lá fora.
Nós sobrevivendo lá dentro, ela vivendo lá fora. Isso faz com que os presos fiquem loucos a respeito das suas mulheres. Ficamos inseguros e tentamos ser fortes na hora de se tocar o assunto, porque é desolador pensar na mulher amada e não ter como conversar com ela. Na cadeia não tem WhatsApp. Mais de 3 presos chegam na cela, Hernani, Gordão e Elias. 2 dias depois chega também Urubu. Agora a cela está lotada. Estamos em 15 presos e continuam sendo apenas 6 camas. Urubu é um conterrâneo goiano de Umas que foi preso por assalto à mão armada no artigo 157. É reincidente, cumpriu 13 anos de cadeia em outra ocasião. Com sua personalidade forte, chegou se posicionando como alfa, mostrando ser um grande conhecedor da psicologia humana na cadeia. Um dia após a sua entrada, já encrencou com o Hernani, que o mandou tomar no cu. O Urubu subiu na jega onde o Hernani estava e o desafiou a dizer isso novamente, se fosse homem. Falou isso bem de perto, com os punhos fechados, repetiu isso umas tantas vezes. Hernani, então, pediu desculpas. No dia seguinte, o Urubu discutiu com outro cara, preso da cela do fundo também. Ali, vi ele muito nervoso, com as mãos tremendo, enquanto chamava o outro de desgraçado, caba safado. Como os dois não se alcançavam, a briga não chegou às vias de fato. Contudo, esses episódios deixaram claro para todos como que era a personalidade do Urubu, né, cara? Como que ele era. Cheio de blá blá blá. O Urubu era meio descontrolado, mas se dizia mudado por Jesus Cristo. Não confiava em mulheres, porque, segundo ele, todas eram falsas e putas. Quando disse isso, foi como xingar as mulheres dos outros ali dentro. Porém, todo mundo deixou quieto para não aumentar a tensão. O Urubu falava mal das mulheres, enquanto se dizia também o Dom Juan. Todos queriam ficar com ele, enquanto ele só comia e dispensava. Já fora casado, mas hoje sua melhor amiga e companheira era uma garota de programa. Isso tudo me pareceu um tanto hipócrita. Ainda assim, no início éramos amigos, falávamos sobre Deus, sobre a vida, e até apresentei o Urubu para minhas irmãs num dia de visita lá, sabe? O Elias, que chegou nessa nova leva de presos, era ex-cunhado do Jason. Antes que pudesse pedir um canto na jega do Jason, o xerife mandou o coitado do gringo, que era o paquistanês, abrir espaço na jega dele. Elias e gringo passaram então a dividir uma jega. Olha só isso, o cara muçulmano, rapaz. Sabe, dormindo com outro homem na cama. Isso foi muito duro, eu acho, pra esse menino, cara. E aí eles passaram a dividir a cela, enquanto o Jason continuou dormindo sozinho. Olha só, o cara era sobrinho do cara, e depois o outro... Pai, foi brincadeira essa do Jason, sabe? Fiquei com muita dó do paquistanês, porque ele teve que pegar a cela dele, a jega dele. Ele fica dormindo assim de atravessado e o cara, né? De um com um ou bunda com bunda, entendeu? E eles dividem a cela, a cama. A cama é até um pouquinho larga. Dá para fazer isso, mas é problema, porque a cela estava lotada demais, né? Com a cela cheia, faltando lugar para dormir, vi que muitos gostariam que eu dividisse a minha jega também. Resolvi ajudar o BH, que até então dormia debaixo do 21, para compartilhar minha cama e abrir espaço na praia. O BH era o coroa, lembra do Bahia? Eu e ele conversávamos muito por causa da fé, ele gostava das minhas leituras da Bíblia e sempre nos cultos louvava a Deus por sua liberdade. Tínhamos uma boa amizade e o costume de comprar as coisas para dividir. Até mesmo um barbeador comprei em sociedade com o BH e a gente se entendia bem com isso, sabe? Toda noite, por volta das 21h30, os agentes passavam fazendo a chamada do alvará. Eles passam às 9h30 gritando quem vai ser livre, né? Assim que o oficial de justiça deixa no presídio a lista dos que são soltos, os agentes vão buscar os presos na mesma noite. Esse procedimento ocorre porque o preso já não é mais condenado, e sim um cidadão livre. Como ali dentro tem alguns que se incomodam com a liberdade de outros, manter preso alguém já liberto é uma grande responsabilidade para o complexo. Por isso, era costume soltar o preso na mesma noite em que saía o alvará. Quem tem, vai embora de ônibus. Pega a condução na beira da rodovia
com um documento de isenção de pagamento de passagem. Eles te dão um papel branco para você não precisar pagar o ônibus. Na noite em que comecei a compartilhar minha jega, nenhum preso dos 15 que estavam na cela é chamado na lista do alvará. Chega a hora de dormir, deito do lado da parede e o BH fica do lado de fora. Ele é um senhor um pouco forte, cerca de 1,80 m de altura, e dividir a cama não é nada fácil. Além de ficar apertado no canto, cada vez que eu pego no sono, logo sou acordado com o movimento dele. Graças a Deus amanhece, não comento nada disso com o BH, apenas iniciamos nossa manhã comendo bolacha com todinho, minha despensa está cheia e compartilho o que tem com os companheiros, que eu estava comprando coisas dos outros presos, né? O BH sofria de um mal incomum comigo, a opressão do Jason. Era notório que eu e o Jason não nos dávamos bem, mas ele também não era amigo de ninguém. Explorava os companheiros de cela, só pensava nele, e certa vez espancou um preso até deixar quase morto. Embora não fizesse o mínimo esforço para demonstrar isso, o Jason tinha também seu lado sociável. Ele limpava bem a cela, mantinha as coisas sempre organizadas, de forma talvez um pouco agressiva, dividia seus conhecimentos de cadeia com os demais. Um dia um agente chegou na cela e chamou o Jason, que respondeu o sobrenome. O agente mandou ele pegar suas coisas, pois seria transferido. Jason quis saber para onde seria levado e ouviu cala a boca e anda logo. Em retorno, o preso ainda tentou reivindicar sua permanência na cela, o que levou o agente a repetir a mesma ordem aos gritos. Jason fez sua trouxa de coisas e antes de sair virou para a gente e falou com muita tristeza. Alguém me entregou, eu fui dedurado. Então veja bem, um dia os agentes vão lá, cantam na porta para o Jason, para tirar o Jason da cela. Para tirar ele de lá. Ele brigava demais com os agentes. Ele xingava os agentes e tudo mais. O agente queria dar um castigo para ele. E transferir ele para a parcela dos novinhos. Cara, esse cara ficou. Olha só. Jason foi transferido para a ala B do bloco 1. A ala dos novinhos. Porém, um classificado nos contou que ele não deu conta de ficar lá naquela área. As celas não têm janelas, apenas grade. Com 30 pesos fumando e falando em um espaço que deveria comportar apenas 6 pessoas, era impossível respirar. Para completar, Jason acabou brigando com um dos presos e quebrou o dedo dele. Na cela, então, bateu na grade pedindo para os agentes para o novato sair. Levando para o corró, enquanto esperava a definição de sua próxima morada, Jason se desentendeu com o agente e deu-lhe um soco na cara, um tapa. Os outros 6 agentes vieram e, em socorro ao primeiro, puseram o Jason de pé e fizeram uma roda em volta dele. Enquanto um segurava a mão, o que levou o soco usou o próprio chinelo do Jason para desferir 20 chineladas em cada olho do Jason. Ele dava uma chinelada aqui e outra de cá. Uma de cá, uma de cá, uma de cá, uma de cá. Pegava no chinelo do Jason assim e batia que você escutava o barulho lá da cela. Só vi os gritos, cara. Enquanto segurava a chinelada, da nossa cela podíamos escutar a chinelada e os gritos de sofrimento. Encerrar a sessão das chineladas, Jason foi levado para a cela do castigo. Ao chegar na porta da cela, antes de entrar, um agente segurou um tubo de spray de pimenta e os outros polícias seguraram o rosto dele. Um abriu o olho dele, que estava fechado, inchado, e espremeu o spray de pimenta no olho do Jason, de um lado e no outro olho. Bem no olho dele. Jason voltou a gritar: ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meus olhos, meu Deus, me ajuda, meus olhos, socorro, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Gritou assim por mais de 2 horas e meia. Umas 3 horas ou mais gritando, gente. Sem parar, no sábado à tarde. Até que os agentes reapareceram na cela e espancaram ele de porrada. Espancaram, mas moeram ele, gente. Moeram de porrada. De cacetete, de tapa, soco, chute. Jason foi levado em seguida para a enfermaria, onde permaneceu por algumas horas antes de retornar para o castigo. Nunca mais tivemos notícia do Jason.
Voltando à minha convivência com BH, estivemos em paz somente aquela segunda noite, em que dormimos na mesma jega. Foi ainda pior do que a primeira. Dormi muito mal e manifestei isso a ele. Assim que amanheceu, falei a ele, teria que descer da jega. Não dá, BH, não dá pra gente dormir junto. Você vai me desculpar aí, meu irmão, mas você volta lá pro seu lugar, porque nem eu tô dormindo e nem você tá dormindo, e isso aqui não tá bom não. Ixi, o bicho ficou louco. Me xingou tudo de safado, desgraçado, disse que eu era um acaguete, me acusou bem alto e bom som de eu ter dedurado o Jason para os polícia. Nesse momento senti o olhar de todo mundo se voltando para mim, né? Desafiei o BH a provar o que ele disse, mas a dúvida já tinha aterrissado na cela. Além da minha desavença com BH, agora eu era visto como cagueta. Desconfiança pelos outros presos. Depois desse episódio, o PH passou a dormir em uma rede feita por ele mesmo, né? E em seguida eu segui o meu canto, na minha jega, fechando meu cat, minha cortina, com uma frequência maior para ninguém me ver e nem ter que ver ninguém, sabe? Fiquei isolado lá no meu apartamento, cara. Porém, fiquei revoltado com o ocorrido, me senti injustiçado, lembrei de uma história envolvendo o passarinho e o baiano. Josias tinha batido no passarinho e, junto com o Jason, ordenou que ele saísse da cela. No dia seguinte, o passarinho juntou suas coisas. Quando ia pedir para sair, baiano interferiu dizendo que também sairia. Na mesma hora, a dupla de xerifes mudou de discurso, porque o baiano saísse da cela junto com o passarinho seria mais complicado justificar o motivo para os agentes, porque para você sair da cela tem que ter um motivo, né? Não é assim, eu quero mudar de quarto, não muda não. Se tem uma coisa que os agentes não aceitam, são presos metidos a xerife. Josias e Jason, então, recuaram dizendo que não era preciso os dois saírem. Seguiu-se uma discussão e os outros presos entraram no meio. Ao mesmo tempo que todos gostariam de ver a dupla de vilões serem punida, ninguém queria sofrer as possíveis represálias. Por fim, Passarinho e Baiano permaneceram na cela com a condição de serem deixados em paz pelos opressores. O reinado da dupla Josias e Jason não duraria muito mais tempo depois disso, o que mostra como é possível fazer com que, na base da solidariedade e companheirismo, os abusos entre os presos sejam controlados, até porque sempre tem preso novo entrando e preso antigo retornando. Toda hora surgem novos candidatos tiranos ali dentro. Então, nesse caso aí, né, foi a passagem onde o convívio aconteceu, a saída dos dois opressores da cela, né? Um com tragédia, porque o Jason apanhou demais, a gente escutou essa surra dele, foi uma infelicidade a mudança dele, coitado, foi uma coisa dura. A outro buiú, opressor, safado, sabe, agressor, batia no coitado do passarinho, tapa na cara dele, e eles saíram da cela. Então mudou completamente ali o clima da cela, mas logo após, né, já chega o urubu, já chega outros, né, cada hora chega um mais opressor que o outro. Então ali não é lugar pra gente se sentir bem, com certeza. Tamo junto. Sabe o sininho, né? Tá bom. O negócio do gostei também, né? Quero ver. Tamo junto.